Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv. Zelensky visitou Kherson agora, hoje pela manhã, na cidade, esteve lá, falou com a população, falou com os militares, muito bacana. Temos informações desencontradas sobre a península de Kinburn, essa penínsulazinha aqui no final, que, segundo algumas pessoas, já tem tropas ucranianas lá, segundo outras não. Vamos entender esse assunto mais adiante. Qual que seria o objetivo ucraniano nessa região, né? Agora, aqui no leste a gente tem boas informações. Os ucranianos tomaram Makivka, uma pequena cidade aqui próxima a Svatov, indicando que eles estão cada vez mais próximos de avançar nesse frente aqui, né? A Rússia está tendo problema com seus mobilizados. Tem um grupo deles lá em Moscou que partiu para insubordinação aberta, criticando os oficiais. E o Lavrov chegou em Bali para o G20 e foi internado no hospital. Olha que coisa, hein? Parece que a situação é grave lá. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dragão Dourado, Q12 Runs e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada aqui. Houve alguns ataques de longa distância pelos ucranianos. Por exemplo, aqui em Luhansk. Essa primeira imagem aqui mostra provavelmente artilharia antiaérea, mas já tem aqui uma fumaça aqui no chão, né? Aqui dá para ver melhor a fumaça, ou seja, parece realmente ser... alguma coisa foi atingida aqui na cidade de Luhansk de ontem para hoje, né? E também aqui no sul de Kherson, na cidade de Novoalexivka, aqui no sul, foi também atingida alguma coisa. Dá para ver que houve ação ucraniana nisso daqui, né? Isso daqui é mais uma vez os ucranianos aproveitando que agora tem espaço aqui na margem direita do Dnipro para usar os HIMARS agora em novas localizações que eles não tinham acesso antes, né? Mas a grande notícia do dia foi justamente o Zelensky visitando Kherson, né, a cidade de Kherson. Ele tem feito isso sempre. Tão logo foi liberada Izium, ele foi a Izium. Tão logo foram liberadas cidades lá no norte da Ucrânia, ele foi nas cidades também. Ele tem feito sempre isso para demonstrar presença para a população e coisa e tal. Não apenas isso, também em situações críticas, como, por exemplo, quando os russos estavam quase fechando o cerco a Lysychansk e Severodonetsk, né, na pior fase da guerra, ali, quando os russos estavam avançando no Donetsk, o Zelensky foi na frente de batalha, foi em Lysychansk, cercada pelos russos e conseguiu sair de lá e coisa e tal. Ele realmente está mostrando que está do lado do exército e do lado do povo também, né? Foi muito bem recebido lá em Kherson pela população, tal como os militares ucranianos também, né? É o tipo da coisa que não tem nenhuma importância militar, mas evidentemente tem uma importância simbólica muito grande nessa guerra, ao contrário do Putin, que sequer chegou perto de qualquer zona de guerra na Ucrânia. O Zelensky não, o Zelensky está ali junto com os militares, junto com o povo dele, né? Agora que repórteres ucranianos e ocidentais são admitidos ali em Kherson, né, está começando a surgir como é que foi a tentativa russa de absorver a cidade, de ensinar nas escolas que Kherson era uma cidade russa e coisa e tal. Impressionante como é que os russos tentaram de fato absorver a cidade. E mais impressionante ainda como falharam, né? Isso não deixa de ser uma amostra da importância da informação descentralizada hoje em dia. Talvez se essa invasão tivesse acontecido há 30 anos atrás, quando você não tinha outras fontes de informação que não fossem a mídia, as escolas e coisa e tal, talvez o resultado tivesse sido diferente. Os russos tivessem conseguido incutir na cabeça das pessoas que elas agora eram russas, que Kherson era uma cidade russa. Isso não teve sucesso, né? E aí a gente chega à questão da península de Kinburn, né? Kinburn, ok, os ucranianos retomaram toda a margem direita aqui do rio Dnipro, toda a margem norte e oeste do rio Dnipro, até aqui tudo bem. É lógico, esse trabalho está só começando, ainda tem muita zona que está com explosivo. Aqui, ó, por exemplo, aqui nesse caso, 4 civis foram feridos, inclusive uma criança, como resultado de uma explosão de uma mina, né? Ainda tem muitas regiões aqui que estão minadas. Os ucranianos ainda vão ter um trabalho muito grande para livrar essa região toda de minas e armadilhas russas, né?
Mas é lógico, os ucranianos também já têm que começar a planejar o próximo passo. Como a gente falou para vocês, evidentemente os russos tiraram as tropas daqui e planejam reforçar alguma coisa. Aparentemente, a ideia russa é ganhar força aqui no Donbás, em Bakhmut, em Donetsk. Eles querem começar a avançar e retomar o Donbás aqui na região, né? É lógico, os ucranianos não podem deixar isso, mas a verdade é, da mesma forma que os russos liberaram essa parte aqui, essa fronteira, né? Essa linha de frente agora já é uma linha de frente mais protegida, requer menos pessoas para ser guardada. Da mesma forma, os ucranianos também têm essa vantagem agora e podem liberar muitas tropas aqui. E eu diria que até mais, porque como os ucranianos estavam de fato planejando invadir essa região, você sabe, para você conduzir uma invasão, você precisa de pelo menos 5 vezes mais tropas do que o que tem lá defendendo aquela área. Você não consegue retomar uma área de igual para igual ou com apenas um pouco mais de tropas que a outra parte. Então os ucranianos liberaram muito mais tropas aqui do que os russos nessa história, né? Mas a grande questão é, para onde? Qual é o próximo passo? Como a gente falou no vídeo de ontem, uma das hipóteses é aqui essa península de Kimburny, né, que os ucranianos poderiam usar isso daqui para surpreender os russos aqui pelos flancos deles, né? Ou seja, os russos prepararam um monte de trincheiras nessa região para manter uma posição estática aqui, para guardar essa costa contra os ucranianos. Os ucranianos podem vir por aqui e surpreender os russos nessa região. Segundo o canal de mídia russa Roszmi, eles disseram que, na verdade, as Forças Armadas da Ucrânia já liberaram todo o território da península de Kimburny até o vilarejo de Heroisk. Heroisk é esse vilarejozinho aqui, ó, bem no meio da península aqui. Aqui, ó, Heroisk é esse vilarejozinho aqui. Então, em tese, e repara que é justamente aquela posição que a gente mencionou, que como tem muitos lagos do lado de cá, muitos poços de areia, no final das contas, a única passagem é por aqui mesmo. E essa é a grande vantagem para os ucranianos de tentar fazer o transbordo ou uma cabeça de ponte no rio Dnipro, aqui é muito melhor do que em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar que eles fizessem, eles teriam tropas russas por todos os lados, os russos teriam uma vantagem enorme. Aqui, eles teriam que enfrentar os russos, lógico, não estou dizendo que vai ser fácil, é algo difícil, mas os russos têm muito menos capacidade de chegar aqui, de atacar. Pode ser que seja uma alternativa realmente campeã isso daí, né? E uma indicação de que isso é uma possibilidade, ou uma verdade no final das contas, é que os russos atacaram a cidade de Yoshakiv, essa cidadezinha aqui, de onde supostamente teria partido o assalto anfíbio para a península, né? Repara que em tempos de paz tem até uma linha de ferry boat entre essas regiões aqui. Então é realmente uma região que dá para fazer esse ataque. Se foi feito ou não foi feito, essa é a grande questão, né? Segundo esse canal russo, então, teria acontecido isso já, e os ucranianos já têm uma parte da península tomada aqui, né? Mas, segundo outros canais russos, eles estão dizendo que não, que isso é mentira. Por exemplo, esse canal aqui do Kontekorsky, falando aqui, ó, alguns ativamente estão soprando a vitória ucraniana, né? Ou seja, fazendo uma ofensiva para trás, uma ofensiva ao contrário, dando a península de Kimburny já metade para o inimigo. A defesa lá é mantida, entre outras unidades, por voluntários do Donbás. Alexander Borodai, o responsável pela região, em resposta a esses questionamentos, disse que não tem batalhas lá porque não há inimigo na região. Então, ou seja, embora um canal russo tenha dado isso como já acontecido, outro desmentiu. A gente não sabe se aconteceu ou não, né? E uma coisa curiosa nisso daqui é que, nesse meio tempo, a Ucrânia liberou essas imagens. E não se sabe se é a imagem da suposta invasão lá da península de Kimburny, se é a imagem de outra coisa, ninguém explicou nada. Só dá para ver aqui um monte de barcos ucranianos andando num lugar que pode ser, eventualmente, o rio Dnipro. A gente não sabe se é o Dnipro aqui também, mas é isso daí, né? A indicação aqui é que, no mínimo,
a Ucrânia está querendo dar a entender que pode mesmo tomar essa península aqui. Pode ser que isso daí, na verdade, seja toda a ideia dos ucranianos, que seja simplesmente uma ideia de distrair a atenção dos russos para essa região, fazer com que os russos entendam que tem que mandar reforços para cá para ajudar um ataque em outro lugar. É isso que muita gente está apostando, que na verdade essa operação aqui, se os ucranianos chegaram a entrar na península ou não, isso daí meio que não importa. O importante é falar para os russos, olha, a gente pode fazer isso de forma que os russos prendam tropas aqui e isso facilite o trabalho ucraniano em outros lugares, que seria muito mais razoável imaginar, por exemplo, aqui em Pavlivka e Vuhledar em direção a Volnovka, que é uma possibilidade, mais adiante a Mariupol, ou então o que eu acho mais provável em direção a Melitopol aqui nessa região. Então é muito provável que toda essa coisa sobre península de Kinburn seja, na verdade, uma distração ucraniana para tirar o foco dos russos. A gente não sabe no final das contas, né? Aqui o Mike Martin, que ontem estava falando sobre essa invasão da península de Kinburn, ele continua mantendo que já começou a invasão, que já tem ucranianos ali, mas ele mesmo alerta que, na verdade, ele vem aqui na thread dele explicando as várias alternativas, que, na verdade, isso daqui é provavelmente uma forma de distrair os russos, de chamar a briga para o lado de cá, para depois eles fazerem a invasão a partir daqui, a partir de ali da região da Zaporizhia, né? Seja pela região de Vuhledar, seja pela região de Melitopol, mas daqui os ucranianos devem seguir daqui para cá, né? De novo, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, por hora só temos boatos de que haveria essa operação lá em Kinburn, mas essa ideia de que, de qualquer forma, havendo ou não operação, o que está acontecendo aqui é uma operação de informação, é uma tentativa pelos ucranianos de atrair os russos aqui para essa região, né, para facilitar o trabalho em outros lados. Isso me parece bastante razoável no final das contas, né? Até o Tendar fala que alguma coisa está acontecendo aqui na península de Kinburn, né? Os rumores de que as tropas ucranianas entraram em heróis que são vagos. Mas abaixo a gente pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo, porque a cidade de Oshakiv foi atingida por morteiros, por foguetes MLRS, né? Então isso significa que isso é consistente com uma tentativa de repelir um ataque anfíbio nessa região. E o que quer que seja que está acontecendo, eu acho que não aconteceu ainda a tomada da península. Isso assustou os russos e fez com que eles mandassem tropas e reforços para lá, o que significa que provavelmente isso aqui já foi um sucesso. Era isso que os ucranianos pretendiam no final, né? E aqui tem de novo as imagens que foram disponibilizadas, tá vendo aqui? Isso aqui foi pelo Departamento de Defesa da Ucrânia 13 horas atrás, ou seja, ao longo do dia de ontem, quando estava se discutindo essa coisa, será que invadiu a península, será que não invadiu a península? Eles liberaram isso daqui, a defesa da Ucrânia diz só isso aqui, ó, o belo rio de Dnipro, né? Ou seja, dando a entender que isso aqui é o rio de Dnipro e que deve estar havendo alguma coisa mesmo. Rio de Dnipro, aonde isso, né? Enfim. Vamos aguardar aí o que vai se resultar dessa operação. O Raibar, que é um blogger militar russo muito conhecido lá, está deixando claro que acha que o alvo de verdade dos ucranianos vai ser Zaporizhia, né? E o curioso é que ele fala que não tem nenhuma dúvida que será Zaporizhia, mas o engraçado é que ele não fala nada sobre o que as forças russas poderiam fazer para contrabalançar isso, para evitar esse tipo de ataque, né? Quase como se ele visse isso como game over, ou seja, não tem chance, não tem o que os russos possam fazer. Ao final do regrupamento e filtração e medidas de filtração entre os residentes de Kherson, ou seja, como eu falei, tem o trabalho de você identificar os russos também que estão infiltrados ainda lá em Kherson. Com grande probabilidade, uma parte significativa das unidades ucranianas vão ser redistribuídas para outras áreas. Residentes de parte da região de Kherson controlada pela Ucrânia dizem que sobre a formação de um grupo de ataque para Melitopol. No momento, consiste de 8 batalhões consolidados, batalhões tático-grupos, né? Os russos usam esse tipo de coisa, eles estão se referindo aos ucranianos aqui. Eu não sei se os ucranianos também usam esse tipo de formação, mas provavelmente os russos estão dando esse nome justamente para dar a entender o tamanho
do exército ucraniano que está sendo montado para isso, né? Ou seja, o russo, para explicar melhor para russos a força ucraniana, ele está usando um termo que é usado pelo exército russo. Ou seja, a direção de Zaporizhia, que após a captura de Kherson, se torna de importância principal no curto prazo para a liderança ucraniana. E os recursos liberados em Kherson vão ser uma grande ajuda para atingir esse objetivo, né? Ou seja, conforme a visão do Dmitry, que ele praticamente está dizendo que não vai ter muito o que fazer nessa história, realmente os ucranianos têm o upper hand nisso daí, né? Vamos ver como a coisa se desenrola nos próximos dias. Agora, a gente teve uma notícia positiva lá em Luhansk, aqui na cidade de Makivka, nessa região aqui do mapa, bem no leste. Essa ofensiva aqui era a grande ofensiva que estava acontecendo depois de Kharkiv. Ela tem ficado mais estática ultimamente porque, como a gente explicou, os motivos são: os russos botaram do lado russo um monte de conscritos. Embora os conscritos não tenham uma força muito grande, não tenham uma capacidade muito grande, treinamento, armas e coisa e tal, eles estão em grande número. Isso meio que equilibrou a força na região. Era esperado, como a gente falou, né, os conscritos novos, os mobilizados novos, não têm tanta capacidade, não vão fazer uma diferença tão grande, mas vão fazer alguma diferença, né? De fato, pararam a ofensiva ucraniana nessa região, ou pelo menos diminuíram o ritmo de forma sensível, né? Porque a gente teve a notícia hoje de que Makivka foi finalmente tomada completamente pelos ucranianos, como já está indicado aqui no mapa, né? Isso daqui antes ainda estava com um dente russo aqui nessa região, né? E repara, é muito próximo de Svatov. De fato, Svatov já está logo aqui. Então, essa frente ucraniana deve estar avançando aqui com segurança, né? E uma coisa curiosa aqui, justamente sobre essa frente aqui em Luhansk, que o pessoal tem falado, é justamente sobre a situação dos conscritos, dos mobilizados recentes. Segundo o Chris O, que referencia um jornal independente russo chamado Astra, metade dos mobilizados já foram mortos pelos bombardeios ucranianos próximos a Svatov em um mês, né? Então, segundo eles, os mobilizados estão perdidos por ali, muitos estão bebendo água de poças, estão sendo alimentados só a cada 2 ou 3 dias, mas o medo de voltar para a retaguarda e ser atingido faz com que eles continuem lutando na região, né? Ou seja, ele descreve aqui em detalhe a reportagem lá dessa mídia russa, mas que fala basicamente disso daí, que os mobilizados estão sem equipamento, sem capacidade de avançar, estão sendo usados como bucha de canhão, estão morrendo aos montes ali na região, e é por isso que o avanço ucraniano aqui não é tão fácil, né? Embora os mobilizados tenham pouca capacidade, tenham pouco armamento, eles são muitos, só que essa vantagem está acabando rapidamente. Outro vídeo que chamou muita atenção ontem foi justamente de um centro de treinamento próximo a Moscou, onde alguns mobilizados estão sendo treinados. Então esse pessoal aqui, repara, né, os primeiros que foram mobilizados foram mandados direto para a linha de frente, ou seja, esse pessoal foi sem treino nenhum, esse pessoal que está morrendo lá. Agora tem uma turma que vai vir mais adiante que teve algum treinamento, mas mesmo assim um treinamento muito ruim. Esse caso aqui, ó, esse sujeito que está de costas aqui é o oficial responsável pelo treinamento, um tenente-coronel, e esse sujeito aqui é um dos mobilizados, que está reclamando com ele de forma bastante agressiva, né? Eu vou tocar o vídeo para vocês aqui. Eu vou tirar o som, porque vai estar em russo mesmo, a gente não vai entender, e daí eu explico para vocês mais ou menos a tradução do inglês aqui. Ele está reclamando por que as pessoas estão ensinando ordem unida, né? Ensinando a marchar e coisa e tal. Para quê, né? Se a gente vai para uma guerra, para que a gente precisa disso? Por que a gente precisa aprender a marchar se a gente vai estar numa guerra e coisa e tal? E só fazendo uma observação, isso foi uma coisa que eu também questionei na época que eu estava no Exército. Eu servi Exército Brasileiro, né? Recruta básico, em 1988, alguma coisa assim. Mas enfim, eu questionava isso. Afinal, para que esse negócio de ordem unida, de aprender a marchar? Se você vai para uma guerra, você tem que aprender a atirar, a fazer operações na guerra e coisa e tal. Para que marchar, né? Que lógica tem isso, né?
A explicação que me foi dada na época é porque justamente a Ordem Unida, o objetivo ali é condicionar você a obedecer ordens. A verdade é essa. Nesse sentido, faz algum sentido realmente, né? Numa guerra é importante que as ordens dadas sejam obedecidas muito rapidamente, muitas decisões são tomadas em cima da hora e as pessoas precisam obedecer quase que de forma instintiva, de forma de reflexo. Então é para isso que soldados treinam Ordem Unida. Fica um comandante que está coordenando a Ordem Unida e fala, não, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta, não sei o que lá. Enfim, o que você está treinando ali é a obedecer a ordem, que coisa curiosa, né? Enfim, essa explicação que me foi dada na época. E ele continua aqui, né? Não dá para ouvir o que o tenente-coronel está falando, porque ele está de costas aqui. Nós estamos escrevendo uma lista das coisas que estão faltando, está faltando um monte de coisa. A gente está tendo só imitação de tiros, imitação de exercícios, imitação de marcha, e carrega 2 magazines, só dois pentes de munição, atira até um inimigo imaginário no local de treinamento de tanques. Isso não faz sentido, é muito pouca coisa. E ele vai lá e imita o disparo de metralhadora, né? Apenas uma vez nós efetivamente estivemos num stand de tiro para treinamento de rifle, coisa e tal. A maior parte das coisas, as outras coisas, o pessoal estava no parque de tanques, deixa para lá. E qual coesão? Isso não faz sentido pra gente, isso não tem nenhuma lógica. Vamos embora, o cara está ameaçando fugir de lá, né? De sair do treinamento. Mais uma vez eu estou perguntando por que nós estamos atirando em inimigos imaginários, né? Por que não estamos treinando de fato o tiro? Tem várias unidades em um monte de lugares da Rússia e todas com o mesmo problema. Ninguém é treinado seriamente, né? Nós estamos há 2 semanas aqui e 2 semanas fomos fazer exercício de tiro 5 vezes apenas. 15 tiros que cada pessoa deu. É muito pouco, né? E todas as unidades são assim, né? O nosso comandante de pelotão... O nosso comandante de pelotão, um Spetsnaz, que é uma tropa de elite lá na Rússia, veio para nos treinar porque vocês não estão trazendo ninguém e coisa e tal. Enfim, teve mais aqui, tem outro vídeo aqui também que ele continua, né? Enquanto eu não tiver as respostas para minhas questões, eles estão reclamando aqui que a bala teria ultrapassado o colete, que o colete não serve para nada, a placa de proteção peitoral não estava servindo para nada, mas o chefe falou, não, porque só ficou a bala ali, mas ela não perfurou, e ele falou, não, ela perfurou sim, coisa... Enfim, a briga foi feia ali, realmente indicando um descontentamento muito grande pelos mobilizados. Agora, o que aconteceu também foi o seguinte, né? Houve uma discussão muito grande sobre esse vídeo, dizendo que o cara devia ser tratado, não podia estar acontecendo aquilo, isso é insubordinação, né? No Exército, você discutir esse tipo de coisa abertamente, filmado de forma pública, é certamente insubordinação. Não é que o soldado não possa levar uma situação, uma reclamação ao superior, mas do jeito que o superior estava sendo tratado ali, chegou a ter troca física ali. Não foi briga propriamente, um empurrando o outro assim, mas chegou a ter isso, né? E aqui, alguns bloggers russos começaram a questionar esse troço, falando que, olha só, esse é o problema. Milhares de pessoas, muitos deles só ouviram falar sobre exército de livros e filmes, e agora vão para a guerra. Eles não têm nem ideia do que é esse tipo de coisa, né? E eles estão certos em demandar os direitos, claro, né? Até o momento em que eles começam a pegar isso daí, esses desejos, e filmar em câmera, circulando um tenente-coronel com um grupo de pessoas, né? E ele fala aqui ó, que a coisa mais triste é que o tenente-coronel do vídeo não tem proteção nenhuma. Ele está sozinho contra centenas de pessoas, não tem sequer uma arma. Ele está em uma escola de treinamento. Aqui na guerra todo mundo conhece um ao outro, né? Nunca vai ser perfeito, como deveria ser, mas sempre o pessoal, o comandante, sabe quem é o subordinado e vice-versa, e as ordens, não importa o quão estúpidas na sua opinião, precisam ser obedecidas. Pode ser ruim, mas é necessário, não há outra maneira. Sem disciplina não há exército. E a disciplina precisa ser estrita para ser um exército eficiente. Idealmente, o Sasha é esse rapaz grande aqui que estava discutindo, que estava falando em nome dos recrutas.
deveria ser fuzilado ao vivo na televisão russa. É como o martelo do Wagner. A gente falou ontem daquele prisioneiro do Wagner que foi recapturado, foi trocado e acabou sendo morto com um golpe de marreta e coisa e tal. Ele falou, isso imediatamente motiva e limpa a mente das pessoas, né? De outra forma, amanhã vai ter um monte de pessoas com metralhadoras, pessoas bêbadas com metralhadoras, achando que pode fazer qualquer coisa como foi visto naquele vídeo. Você não pode fazer essas coisas, né? Agora, a verdade é a seguinte, né? Insubordinação, muitas vezes, quando você tem esses atos de insubordinação, isso tipicamente acontece muito antes do problema principal. Para ter chegado nesse nível aí, é justamente aquilo que o próprio soldado está reclamando. O pessoal está percebendo que não tem equipamento, não tem arma, não tem nada. E por que não, e sabem que não tem isso? Por quê? Porque é uma corrupção enorme no exército russo. Então essa é a origem da coisa. As pessoas não estão acreditando de fato na ideia de mobilização, de fazer uma guerra. Os recrutas até querem ir para a guerra, até querem batalhar, mas eles estão vendo que a coisa toda é uma grande palhaçada, né? O exército russo, no final das contas, é apenas uma forma do pessoal ganhar dinheiro com corrupção. E daí você vê também de onde é que surge a crueldade toda lá do grupo Wagner, né? É uma coisa que realmente está entranhada lá nos russos. Eles querem fazer uma punição exemplar para o cara, sendo que o cara estava reclamando de algo que é verdade, faz sentido, né? Não deveria, eles deveriam ter um treinamento adequado antes de ir para a guerra. E o Sukhonkin, que é um outro blogger militar russo, fala também sobre os diversos problemas que tem nessas unidades que estão sendo formadas. Na visão dele, o grande problema é que você está usando oficiais mobilizados para comandar unidades de mobilizados. O que quer dizer isso? Você está pegando um monte de gente novata, um monte de gente que não tem conhecimento de guerra e botando junto. Isso, aqui, ó, como resultado, nós caímos no erro de fazer unidades de formação apenas com a reserva mobilizada. Ou seja, pessoas apontadas como comandantes são também mobilizados. Eles já foram treinados, foram oficiais da reserva, mas foram treinados lá no passado, há muitos anos atrás, e depois saíram do exército. Então eles não têm mais a capacidade, ou esqueceram muito do que foi ensinado para eles, né? Então, pessoal que é totalmente não preparado para gerenciar a pessoa, não sabe o básico de coisas militares, não entendem sobre armas e equipamentos e não tem a capacidade de agir numa situação de combate. O que ele propõe aqui, no final das contas, é que, ao contrário, os comandantes de pelotão que estão hoje na guerra, os sargentos, que são comandantes de pelotão que estão hoje na guerra, que já têm experiência, que já têm conhecimento, ele sugere que eles fizessem um curso para tenente e fossem promovidos a oficiais dessas tropas mobilizadas. É muito melhor do que confiar nos oficiais da reserva pela visão que ele está tendo aqui, né? A questão aqui é justamente essa, né? Isso implicaria em tirar esses preciosos comandantes de pelotão da linha de frente. Esse é o dilema que os russos estão enfrentando, que é menor entre os ucranianos, como eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Veja, você está numa guerra, as melhores pessoas do exército têm que estar na frente de batalha, têm que estar guerreando. Para você treinar novas tropas, você precisa de boas pessoas também, você não pode pegar esse pessoal e botar de qualquer jeito. Então, isso cria um dilema. As melhores tropas acabam sendo um recurso escasso nessa situação, né? Esse aqui é um outro blogger militar russo, Kraminkat, que está falando aqui, ó. Eu vou repetir o que eu disse no final de agosto. Definitivamente não dá para esperar que o nosso lado consiga fazer operações ofensivas profundas agora. O problema é falta da qualidade do comando e controle. Ou seja, o que o pessoal está falando é que não importa os mobilizados, porque a falta que eles têm é de comando, é o pessoal mais graduado no exército, eles não têm o suficiente. Para isso seria necessária uma mudança radical de vários aspectos, desde a logística até o gerenciamento dos grupos combinados na batalha. De forma separada, uma questão que vai começar a ficar cada vez mais sensível é justamente as perdas que estão ficando cada vez mais altas, né? Ou seja, aquilo que a gente falou lá em Svatov, os mobilizados russos estão sendo colocados na linha de frente, estão morrendo aos montes, e isso cada vez mais vai se tornar sensível lá na Rússia,
porque afinal, para que mandar as pessoas sem treinamento, sem nada, para morrerem na frente? Veja, eles conseguiram de fato estancar o avanço ucraniano, né? O avanço ucraniano estava acontecendo com muita força aqui, realmente parou o avanço ucraniano. Só que a que custo, né? Matando um monte de novatos nessa história. Realmente, esse tipo de situação deve ficar mais crítico a partir daqui, né? E ele menciona uma outra coisa aqui também, que pelo menos para os próximos, por esse tempo, as forças armadas ucranianas ainda têm alguma coisa para atacar, porque mais adiante vai haver déficit de tanques e munição em ambos os lados, o que vai acabar requerendo uma pausa nessa guerra. O inverno militar é inevitável em qualquer caso. Aí que eu discordo dele, porque de fato os ucranianos têm problemas similares aos russos para treinar suas tropas, mas os ucranianos têm uma vantagem muito grande, que é justamente o apoio do Ocidente. Isso aqui são tropas ucranianas sendo treinadas na Inglaterra por instrutores suecos. E isso está se repetindo em um monte de países. A Polônia tem treinado combatentes ucranianos, tem vários países na Europa que têm ajudado no treinamento. Então, veja como isso é bom. Os oficiais capazes desses países não são requeridos na linha de frente. Então não há essa disputa por recurso escasso. Eles podem treinar os soldados ucranianos de forma muito mais tranquila, né? Além disso, a falta de tanques e munição também vai depender de quanto o Ocidente apoie a Ucrânia nisso daí. Então, eu não vejo isso não. Eu acho que a Ucrânia tem, de fato, a força principal neste momento, tem a vantagem neste momento, e vai continuar tendo por um bom tempo ainda, né? Os russos, por seu lado, liberaram Kherson justamente com a ideia de trazer as tropas que estavam aqui para essa região aqui de Donbás, e esperam com isso, tendo agora tropas mais experientes e mobilizados, conseguir novamente avançar. Vamos ver se vai acontecer isso. Não é uma coisa fácil, não dá para prever isso, pode ser que consigam avançar alguma coisa, mas é aquilo que eu falei, de qualquer forma, os ucranianos também liberaram muitas tropas aqui, também vão estar reforçando essa região. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Tudo indica que esse inverno não vai ser parado, não. Muita gente estava achando que a guerra ia chegar numa parada no inverno, nenhuma dos dois lados avançando muito. De fato, até poucos dias atrás, a gente passou vários dias aqui falando, olha, nada aconteceu, não mudou nada e coisa e tal. Mas parece que a coisa está esquentando. Esse inverno pode ser, digamos, quente na linha de frente, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a vitória ucraniana lá em Kherson, até aí tudo bem, e ele fala uma coisa curiosa aqui, que justamente que o sucesso da Ucrânia resultou, em grande parte, do uso inovativo dos HIMARS. E aí ele explica aqui algumas situações que os HIMARS foram usados pelos ucranianos de forma diferente do que era intencionado, né? E, por exemplo, um dos exemplos que eles dão é justamente para destruir as pontes do rio Dnipro. A destruição da ponte de Antonivka e da represa de Nova Kakhovka, ou da ponte na represa de Nova Kakhovka, para dificultar a logística russa, é uma coisa que os americanos não tinham antevisto os ucranianos fazendo. Achavam que os HIMARS não teriam capacidade de fazer, porque a carga de cada foguete é relativamente pequena, mas os ucranianos usaram justamente um grande número de foguetes numa mesma região, causando realmente o problema, né? Então, ou seja, usaram de forma inovativa isso daí. Aqui depois, o que eles falam as ofensivas russas devem intensificar de força no Oblast de Donetsk nas próximas semanas. É previsível isso, como eu falei. Os russos tiraram as tropas de lá justamente para reforçar lá em Donetsk, e é lógico, os ucranianos vão fazer a mesma coisa, vão tirar tropas daqui e vão mandar para cá também, para evitar a captura do resto de Donetsk, né? Então certamente vai haver aqui uma intensificação nas batalhas nessa região. E eles complementam aqui que um cessar-fogo é pouco provável, não, a parada nas operações é pouco provável nas próximas semanas, e principalmente porque isso não interessa aos ucranianos, né? Como disse o Napoleão, nunca interrompa o seu inimigo enquanto ele está fazendo um erro. E os ucranianos devem continuar com essa guerra, não vão parar não, porque os russos claramente estão errando nessa mobilização e nessa forma de ataque deles, né?
Bom, houve discussão sobre supostos blindados israelenses que teriam sido vistos em combate com forças ucranianas em Kherson. Então havia aqui algumas visões aqui que seria desse carro de combate israelense, mas parece que não, tá? É diferente, não é exatamente o mesmo carro, não. Ninguém sabe se Israel doou alguma coisa para os ucranianos. Segundo Israel, não. Eles não têm fornecido equipamento militar para os ucranianos. Então pode ser os russos querendo cobrar alguma coisa de Israel, alguma coisa assim, mas não me parece ser verdadeiro isso não. O governo da Rússia proibiu a entrada de navios estrangeiros no Mar de Azov, provavelmente por medo da ponte da Crimeia, né? O Mar de Azov é esse mar aqui. Neste momento da guerra, todo o Mar de Azov é dominado pela Rússia, mas é lógico, toda essa parte aqui é de forma ilegal, né? A Crimeia e todo o sul da Ucrânia aqui pertence à Ucrânia. Então, mas por hora eles estão proibindo passar. Por que os russos estão fazendo isso? Por receio da ponte da Crimeia, né? Eles estão tentando consertar a ponte, mas os ucranianos podem usar um navio passando aqui para novamente atingir essa ponte da Crimeia. E, bom, hoje começou o G20, chegou lá o Biden, já se encontrou com Xi Jinping lá em Bali, né? Bali está várias horas à frente da gente aqui, então já deve ser quase de noite lá. E eles se encontraram lá no G20, e quem chegou lá também foi o Sergei Lavrov. O Putin não vai nessa reunião, como a gente falou, mas o Lavrov vai representar a Rússia, muito embora não vai ter ninguém para falar, porque ninguém quer falar nada com os russos nesse momento, né? O Lavrov chegou em Bali e foi imediatamente levado para um hospital, porque parece que passou mal, né? Mas ele já está melhor, ele gravou esse vídeo aqui no hotel, dizendo que já está bem, que passou um pouquinho mal, mas nada sério, e já está lá pronto, se preparando para as reuniões do dia e coisa e tal, né? É isso daí. Que pena. Que pena que não foi nada sério. E só para finalizar, lembra que a gente mostrou ontem aquela parada dos russos pedindo que a Rússia atacasse Washington, vamos entrar em guerra com Washington e coisa e tal. Isso acabou até indo para a televisão russa lá, o pessoal falando sobre isso, e falando que sim, temos que atacar Washington e coisa e tal. É realmente uma coisa que não dá para entender essa história. Esse pessoal é maluco no final das contas, né? É aquele negócio, são propagandistas que já estão sem ter o que falar. Não tem como falar uma vitória da Rússia nessa guerra, não tem uma coisa para dizer de novidade, aí partem para essa retórica aí que não vai chegar a lugar nenhum, né? Realmente é triste a decadência desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.